Olá, colegas tabeliães e oficiais de registro do Estado de Minas Gerais, colaboradores, demais profissionais e colegas. Estou aqui hoje a convite da Sérgio Zanoreg para falar um pouco sobre a Lei Estadual 24632, de 9 de dezembro de 2023, que trouxe alterações relevantes na Lei de Emolumentos. Para os que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Victor Frois Rodrigues, hoje sou tabelião de notas no município e comarca de João Pinheiro, aqui em Minas Gerais. Exerço também no CNB a função de conselheiro fiscal e tenho também uma participação como professor aqui da nossa Escola Superior de Notários e Registradores de Minas Gerais. Bom, sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês essa breve exposição em que vamos abordar os tópicos mais relevantes que foram alterados no final do ano passado, de 2023, com impactos relevantes na atividade notarial. Especificamente, hoje, vamos abordar aqueles reflexos voltados à atividade do tabelião de notas. Gostaria de iniciar, então, abordando com vocês uma alteração que foi promovida pela lei em referência na nossa tabela de emolumentos, fazendo uma diferenciação, uma distinção em relação a dois atos que antigamente eram abordados de forma genérica na tabela. O que eu estou querendo dizer? Vamos lá. A portaria 7.460/2022 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo seu órgão da Corregedoria Geral de Justiça, fazia prever a atualização da tabela para o exercício do ano de 2023, regulamentando, portanto, a nossa Lei Estadual 15.424, em que fazia constar no item 4 a previsão de uma escritura pública sem conteúdo financeiro. Esse tópico 4, letra A, considerava a lavratura de diversos atos sem conteúdo. Dentre eles, a escritura declaratória, a escritura de nomeação de inventariante e a escritura de emancipação voluntária. Essa rúbrica de cobrança de emolumentos fazia estabelecer que seriam devidos R$ 63,42 pela lavratura do ato, compreendendo a certificação ou transcrição de documentos, que eventualmente houvesse a necessidade de constar da escritura, e também a emissão do seu traslado. Mas, naturalmente, o valor que deveria ser cobrado a título de ISS, repassado para o usuário, que vai variar dentre as alíquotas de 2% a 5%, a depender do município em que o tabelionato de notas está situado. Bom, ocorreu que o item J da tabela foi modificado. O item J, como vocês podem ver pelo slide, pela apresentação que está sendo mostrada para vocês, fazia contemplar a previsão de alguns atos específicos com valores diferenciados e que teriam, então, uma abordagem especial dentro da tabela para efeitos de cobrança. Eram eles o pacto antinupcial, a separação, o divórcio, a conversão do divórcio, conversão da separação em divórcio, o reestabelecimento da sociedade conjugal e a união estável, sua dissolução, tanto quanto a escritura declaratória unilateral de união estável, pelos quais eram cobrados emolumentos referentes, emolumentos nos valores de valor superior, certo? Bom, o que ocorreu? No ano passado, com a alteração da lei de emolumentos, o tribunal editou uma nova portaria para regulamentar, então, a lei. Essa portaria de número 7.864, de 2023, fazendo incluir, então, dois novos tópicos no item J da tabela. Vamos lá. Agora também temos a previsão dos atos de emancipação e de nomeação de inventariante. Esses dois atos, então, que deixam de ser cobrados, como eu havia dito antes, como uma escritura genérica, sem conteúdo financeiro, e passa a ser cobrado dentro de uma rúbrica específica, com um acréscimo do valor dos emolumentos, certo? Então, como que isso passa a ser cobrado? Agora, pelo valor vigente para o ano de 2024, nós temos de repassar ao usuário uma cobrança de R$ 597,91, mais o valor correspondente ao imposto sobre serviço.
Percebam, então, que esses dois atos deixam de ser cobrados como escrituras sem valor econômico e passam a ser cobrados dentro de uma rúbrica especial na tabela número 1 da Lei de Emolumentos, em igualdade com outros atos correspondentes. Como eu já havia dito, pacto antinupcial, separação, divórcio, dentre outros, certo? Dito isso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para também abordar brevemente algumas novidades legislativas referentes à escritura de nomeação de inventariante. No ano de 2022, a Resolução 452 do CNJ foi responsável por alterar a disciplina da Resolução 35, que regulamenta e disciplina o inventário, partilha, separação e divórcio extrajudicial. E o que ela fez de modificação? O que ela inovou na Resolução 35? Ela trouxe a oportunidade de acrescentarmos novos poderes e mais poderes à figura do inventariante no cumprimento de obrigações e deveres relacionados ao espólio. Bom, dito isso, vou fazer aqui brevemente a leitura do dispositivo, destacando para vocês o que consta do artigo 11, parágrafo 2º. O inventariante, nomeado nos termos do parágrafo 1º, ou seja, o meeiro ou os herdeiros, pela ordem preferencial constante do Código de Processo Civil, poderão representar o espólio na busca de informações bancárias e fiscais necessárias à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário e no levantamento de quantias para o pagamento do imposto devido, tanto quanto dos emolumentos para a prática do ato correspondente. Já era de prática usual que a escritura de nomeação de inventariante fosse lavrada com o efeito de buscar informações fiscais e bancárias do espólio, para assim, então, se pudesse fazer a declaração de bens e direitos para recolhimento do imposto de transmissão. Contudo, o dispositivo deixou claro que o inventariante também poderá fazer uso desse instrumento, tendo sido nomeado na forma legal para exercício da função, cumprimento de obrigações pendentes do espólio. Isso é muito interessante porque traz oportunidade de resolução de questões e de conflitos ou, eventualmente, de outros deveres deixados pelo espólio, sem necessidade de se fazer recorrer ao judiciário. A exemplo dos contratos de promessa que já haviam sido quitados, que poderão então ser cumpridos e não necessariamente mais arrolados ou inventariados no espólio para posterior partilha e em seguida transferência, conclusão da transferência, poderão essas obrigações ser cumpridas preteritamente, tendo sido atendidos alguns requisitos. Então, o instrumento de nomeação de inventariante, até mesmo pela robustez que ele adquiriu, pela importância que ele teve, passou a ser cobrado de forma distinta, devendo, não obstante, ser adotadas as cautelas necessárias para sua lavratura, que enseja a participação de todos os interessados, ou melhor dizendo, todos aqueles legitimados à sucessão, para que um ou mais desses legitimados possam exercer os poderes necessários à representação dessa entidade despersonalizada chamada espólio. Bom, gostaria de destacar também o enunciado 48 da Jornada de Direito Notarial e Registral, que reforça essa alteração legislativa promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça, dizendo o seguinte, que o inventariante nomeado terá poderes para formalizar as obrigações pendentes do falecido, a exemplo de escrituras de reratificação, extremação e, especialmente, transmissão e aquisição de bens imóveis contratados em vida mediante prova ao tabelião. Isso que já foi chancelado, inclusive, em outros estados através de suas normativas. O Código de Normas, a exemplo do estado do Rio Grande do Sul, já faz prever a possibilidade do inventariante adquirir poderes, ser nomeado e investido em poderes suficientes para cumprimento dessas obrigações, formalizar escrituras, seja de divisão, seja de extremação, seja de transferência de imóveis que haviam sido contratados antes do falecimento do autor da herança, aquelas promessas de compra e venda já quitadas, por exemplo. Bom,
Destaco também a emancipação, que é um ato ordinário, mas que também exige algumas cautelas. Passa a ser cobrado também na forma da linha J da tabela 1 da nossa Lei Estadual de Emolumentos, e que exige também uma atenção especial devido aos rigores da legislação que devem ser observados para a lavratura do ato. Trata-se, evidentemente, de uma emancipação voluntária, aquela que é formalizada através de escritura pública, mediante manifestação dos pais, dos genitores, daqueles investidos no poder familiar, devendo ser, então, observados se os pais estão, de fato, investidos no poder familiar, não havendo, eventualmente, uma suspensão ou uma destituição deste poder para a lavratura do ato, e se o menor já tem 16 anos completos, que é a idade mínima necessária para que esse ato possa ser realizado. De todo, também é importante observar a necessidade de justificativa da ausência de um dos pais, seja em virtude da destituição do poder familiar, como eu já havia mencionado antes, seja em virtude da ausência, seja em virtude da morte. E para que essa justificativa ocorra, deverá haver a prova da sua ocorrência, seja mediante a apresentação da certidão de óbito de um dos pais que já faleceu, seja mediante a apresentação da certidão do registro de ausência ou da anotação, evidentemente, da destituição do poder familiar. Ok? Recomenda-se na lavratura desse ato, quando possível, que faça-se constar a presença e a anuência, a concordância do menor. Não obstante, não seja um requisito necessário à validade do ato, demonstra a ciência do menor em relação ao que está sendo feito e também em relação às responsabilidades que passam a surgir após a lavratura e, evidentemente, ao registro da emancipação em relação ao exercício dos atos da vida civil que ele irá realizar. Lembrando também, em relação à emancipação, é importante diferenciar os institutos de guarda, de tutela e do poder familiar por si próprios, porque cada um desses institutos traz deveres e direitos distintos, não havendo a possibilidade, por exemplo, daquele investido na guarda de um menor que o faça outorgar uma escritura de emancipação, porque não está dentro do complexo de direitos e deveres que lhes são atribuídos pela guarda. Tudo bem? Em relação à tutela, a necessidade de uma manifestação do juízo, o tutor não poderá tomar essas medidas por livre e espontânea vontade, no exercício de sua autonomia, e também em relação ao poder familiar, onde deve-se observar se há suspensão ou eventual destituição dos pais durante a prática do ato. Bom, em seguida, a gente passa para outra modificação substancial no Código, melhor dizendo, na Lei de Emolumentos do Estado de Minas Gerais, fazendo prever uma resolução que já ocorria por prática, por costume em Minas Gerais, em relação à interpretação de uma nota explicativa da tabela 1. Estou me referindo à forma de cobrança dos atos de divisão e de extremação. Por quê? Em 2022, a Portaria 7.460, que atualizou a tabela para efeitos de regulamentação da lei estadual, fez constar lá na nota 12, o que já ocorria nos anos anteriores também, que independentemente do número de condôminos, a escritura de divisão ou extremação seria cobrada como único emolumento sobre o valor total dos bens móveis e semoventes e um emolumento para os bens imóveis, independentemente da quantidade de bens resultantes ou de imóveis resultantes dessa divisão. Ocorria, contudo, que essa interpretação criava uma dissonância muito grande em relação à cobrança que já era realizada no registro de imóveis, para o ato subsequente, após a lavratura, o registro da divisão ou da extremação, onde de fato se fazia uma cobrança pelos resultados e não pela origem. No tabelionato de notas, a tabela fazia prever que a cobrança incidiria de uma única vez sobre o objeto a ser dividido, e no registro de imóveis, sobre uma base de cálculo para cada um dos objetos divididos, resultantes da divisão.
Então, havia essa discrepância, havia essa incongruência que foi corrigida, e agora passa-se, tanto o tabelionato de notas quanto o registro de imóveis, a fazer a cobrança de uma única forma, que é sobre o resultado ou sobre os imóveis resultantes da divisão ou da extremação. Então, acho importante também mencionar que consideram-se registros com conteúdo financeiro aqueles referentes à transmissão e à divisão, o que consta especificamente do Código de Normas quanto da nossa tabela, não há dúvida em relação a isso. E, por fim, a redação atualizada da nota número 12 da nossa tabela 1, fazendo constar que haverão tantas cobranças quantas forem as unidades autônomas resultantes da divisão. E, naturalmente, da extremação, porque nós temos a nota 21, fazendo referência expressa também à extremação. Tá? Então, havia uma divergência em relação à interpretação desse dispositivo. Sei que alguns colegas já faziam a cobrança tal qual o registro de imóveis pelo resultado da divisão e outros colegas que faziam em uma interpretação mais estrita da antiga redação da nota 12, cobrando um único emolumento sobre o bem a ser dividido, uma única base de cálculo. Perfeito? Então, há agora a extinção dessa divergência, não há mais que se questionar a interpretação da nota 12, e passa a ficar clara e resolve, então, traz uma unicidade à interpretação e pacifica a questão. Bom, dito isso, eu gostaria de destacar também que, para efeitos de divisão, a gente vai considerar a cobrança da tabela 12 em relação não apenas ao ato de divisão amigável de um regime de condomínio voluntário ordinário, mas também aquele regime de condomínio decorrente de uma união familiar, o casamento e a união estável, o que a gente chama na doutrina de mancomunhão, o regime de mancomunhão, de mão em comum, em que ambos os cônjuges possuem o imóvel, não sabendo se dizer exatamente ou não sabendo se distinguir a princípio o que pertence a cada um, tendo em virtude ou tendo como causa esse regime os aquestos, ou seja, aqueles bens adquiridos na constância do casamento que se comunicam em virtude desse regime matrimonial ou desse regime de união estável. Bom, vamos lá, novamente, para a redação da nota 12 da tabela, para interpretar como se fará esse ato. Na escritura de divisão, independentemente da quantidade de condôminos, haverá tantas cobranças quantas forem as unidades autônomas resultantes da divisão. E a segunda parte, a escritura de divisão engloba a divisão de imóveis entre condôminos, aquele condomínio voluntário previsto no artigo 1304 do Código Civil, como também a divisão de patrimônio feita após a lavratura de separação ou divórcio, daqueles atos que extinguem a constância, que extinguem a entidade e o estabelecimento da sociedade conjugal. A escritura de separação e divórcio ou de dissolução de união estável. Bom, qual que é o pulo do gato? Existe uma diferença sensível em relação à cobrança de emolumentos a depender do momento, do tempo em que será realizado a partilha dos bens decorrentes do divórcio, da separação ou da dissolução de união estável. Se os companheiros ou os cônjuges resolverem, ao mesmo tempo em que se formaliza a separação e o divórcio, formalizarem igualmente a partilha, haverá uma única cobrança, aquela que consta da linha J da tabela número 1. Vamos retornar para fazer a leitura, porque a linha J já foi objeto de abordagem na nossa exposição. Percebam, a linha J atualizada. Pacto antinupcial, emancipação, nomeação de inventariante, separação, divórcio, conversão da separação em divórcio, reestabelecimento de sociedade conjugal, união estável e sua dissolução, declaratória unilateral de convivência ou de término de convivência. Então, a cobrança será desse único emolumento, mais os arquivamentos, naturalmente. Se as partes decidirem por realizar
conjuntamente com o ato de separação, de divórcio ou de dissolução de união estável, a partilha. Se a partilha for realizada em momento seguinte, posterior, em ato apartado, haverá uma cobrança distinta. Percebam, e essa cobrança não se dará em virtude de excesso de meação, porque o excesso de meação também é cobrado de forma própria. Essa cobrança se dá em virtude simplesmente da extinção desse regime de condomínio. O que a gente denomina, quando a gente está falando de um regime patrimonial decorrente ou por eficácia do casamento ou da união estável, de mancomunhão. Bom, então, a escritura de divisão, quando for referente à divisão de patrimônio feita após a lavratura da separação, do divórcio, da dissolução de união estável, será cobrada da mesma forma que a divisão amigável ordinária e que a extremação, ou seja, será cobrada sendo uma base de cálculo para cada bem ou cada divisão resultante daquele ato. Passa a ser, portanto, um ato de valor econômico. Há de se instruir as partes, há de se deixar muito claro a diferenciação de cobrança para o usuário, para que isso não seja motivo de eventual reclamação posterior. Então, orienta-se que no momento da formalização do divórcio, da separação ou da dissolução de união estável extrajudicial, que as partes sejam orientadas a realizar logo, o quanto antes, e de preferência conjuntamente, a partilha dos bens, para gerar uma economia de custo. Dito isso, eu gostaria de destacar, inclusive, uma interpretação constante do Tribunal de Justiça de São Paulo, por decisão já consolidada na interpretação da jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura daquele Estado, referente à necessidade de extinção desse condomínio denominado mancomunhão. Em São Paulo, ao contrário da interpretação de Minas, pelo menos da interpretação majoritária de Minas, a extinção do regime de mancomunhão é obrigatória e necessariamente antecedente a qualquer transferência imobiliária. Então, portanto, se um casal eventualmente adquiriu na constância do casamento um bem imóvel que se comunicou entre eles e pretendem, após a dissolução desse casamento, ainda que não realizada a partilha dos bens, onerar o imóvel, deverão primeiramente realizar a partilha dele, para a extinção do regime de mancomunhão. Essa é uma interpretação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que faz primeiro a necessidade, faz exigir primeiro a extinção do regime de condomínio para que se possa, em sequência, por força do princípio da continuidade registral, fazer a alienação ou transferência ou constituição de outros direitos reais sobre esse bem. Vamos lá. Olha a ementa aqui, por exemplo, de um julgado do Conselho Superior da Magistratura, que foi concluído no final do ano passado. Dúvida, registro de imóveis, imóvel registrado em nome do casal divorciado, sem registro de partilha, escritura de venda e compra, figurando como partes os ex-cônjuges, comunhão que não se convalida em condomínio tão só pelo divórcio, havendo necessidade de atribuição da propriedade exclusiva, ainda que em partes ideais, 50% para cada um, 20 para um, 80 para outro, seja como for a divisão adequada, a cada um dos cônjuges. Impossibilidade, portanto, de se concluir o registro de uma transferência posterior para um terceiro, antes de que seja ultimada a extinção do regime de mancomunhão. Essa é uma interpretação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sei que em Minas Gerais essa interpretação não é unânime, e, naturalmente, deverá ser consultada junto com o registrador de imóveis para que se possa lavrar o ato. Bom, em sequência, a gente faz destacar aqui a redação do artigo 204 do Provimento Conjunto 93 do nosso Código de Normas. O parágrafo 1º dispõe que, para a lavratura da escritura de divisão, especificamente, o tabelião de notas deverá conferir se as áreas resultantes são compatíveis com as áreas originais, bem como
e se restará caracterizada a transmissão de parte ideal. Isso é muito relevante para efeito de fiscalização dos tributos incidentes sobre as operações de divisão. Lembrando, nós somos responsáveis tributários subsidiários, por força do artigo 134 do Código Tributário Nacional, em relação às operações e negócios jurídicos que formalizamos em nossas notas. Então, muito cuidado em relação à divisão, essa é uma orientação que eu presto, porque é muito comum que se faça atribuição de valores equivalentes para parcelas de propriedade distintas. Então, vamos supor uma extinção de um regime de condomínio em que cada um dos proprietários, sendo eles 2 proprietários, tem 50% do imóvel. Mas eles resolvem atribuir esse imóvel, que suponhamos tenha 10 hectares, de forma que um deles receberá 1 hectare apenas, avaliando esse hectare pelo mesmo valor dos outros 9 hectares. Ocorre aí uma suposta, ou pelo menos a princípio, uma suposta transferência imobiliária, seja ela gratuita ou onerosa. Então, não cabe a nós afirmar ou tomar a iniciativa de dizer se aquele percentual, não sendo ele equivalente em tamanho e valor, é equivalente ao outro percentual. Devemos submeter a apreciação da administração fazendária para que ela se manifeste. Olha, as partes disseram que esse único hectare aqui vale o mesmo tanto que os outros 9 hectares. Tendo eles, cada um, 50% da propriedade, devemos, então, por cautela e por prudência notarial, submeter esse ato à avaliação da administração fazendária, seja ela a título gratuito do Estado ou onerosa do município, para dizerem se efetivamente há transferência ou não, seguindo, portanto, a avaliação fiscal como critério para determinar eventual transferência de propriedade nos percentuais que estão sendo ajustados na divisão. Tudo bem? Bom, em sequência, nós vamos introduzir também um tema muito palpitante, que é novidade na nossa tabela de emolumentos, que é a previsão do ato de cessão de direitos possessórios. Como vocês sabem, não existe uma disposição expressa na nossa normativa, no nosso Código de Normas, sobre a lavratura da cessão de direitos possessórios. E em Minas Gerais, especificamente, existe ainda uma divergência muito grande quanto à possibilidade de se lavrar esse ato devido a uma orientação que foi dada pela Corregedoria Geral de Justiça em um processo administrativo que foi julgado no ano de 2013, já mais de 10 anos. Bom, para princípio de conversa, a gente vai determinar que, quando falamos de direitos possessórios, estamos falando de uma manifestação fática, de um estado de aparência, de uma situação que deve ser constatada de forma fática. Portanto, ela se manifesta mediante o exercício, mediante situações aparentes, e esse exercício de algum dos atributos do direito de propriedade, seja o uso, seja a fruição, seja a reivindicação, seja a disposição. Naturalmente, o mais comum é que ela se evidencie mediante o uso e fruição, que são os elementos que se exteriorizam de forma mais aparente na faticidade desse instituto, seja destinação de moradia, seja destinação econômica do imóvel, seja ela outra forma aparente de exercício desses atributos de utilização e de fruição, certo? A escritura pública de cessão de direitos de posse deverá atestar e deverá delimitar esses elementos fáticos. E percebam por que é importante, não obstante estejamos falando apenas da transferência da posse. Porque esse instrumento ele deverá ser utilizado, a meu entender, a meu juízo, para duas finalidades. Seja para demonstrar a sucessão possessória, como iremos ver mais adiante, para efeitos de soma do período aquisitivo da usucapião, ou então para corroborar eventual justificativa, eventual elemento de justificativa para defesa da posse, para manejo dos interditos pro
possessórios, daqueles interditos que visam a manutenção ou, eventualmente, a reintegração da posse.